Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Estou aqui num ambiente diferente. Diferente não, né? Estou dentro do carro, mas à noite, e aí a imagem está um pouco ruim, mas o importante é o áudio. E eu quero falar um pouco sobre um texto de João capítulo 8. Um texto que talvez seja um dos mais conhecidos pela igreja, porque geralmente as pessoas usam esse texto para se defender de algo, né? E aí eu quero falar um pouco sobre o que está escrito ali, para a gente refletir sobre uma coisa que geralmente não se prega relacionada a esse texto. A gente está falando aqui do texto da mulher adúltera, né? Na epígrafe do texto a gente vê que tem essa descrição da mulher adúltera, que é aquele texto em que os fariseus chegam diante de Jesus com uma mulher que foi pega em adultério, e eles querem apedrejá-la. E aí nesse caso eles colocam essa situação diante de Jesus, mas eles colocam com o intuito de testar Jesus, né? Eles querem na verdade pegar Jesus pela palavra, né? Ver o que é que Jesus vai falar, e a partir disso eles poderem ali montar uma estratégia para tirar Jesus de tempo, para prender Jesus, para desmascarar, né? Na cabeça deles eles queriam desmascarar Jesus, né? E esse texto é interessante, irmãos, porque geralmente as pessoas usam só para falar sobre o amor de Deus. As pessoas não conseguem entender que existem outras verdades atreladas ao texto, e aí eu quero mencionar justamente essa questão. Essas verdades que estão ali também contidas no texto, mas que as pessoas tiram, né, ou omitem essas verdades porque elas têm algum receio, né, e porque é muito pesado, né, na verdade, aquilo que tem por trás desse texto também. Essa passagem as pessoas usam para se defender da seguinte forma, né? Se você nunca pecou, pois joga a primeira pedra, né? Então, uma pessoa que pratica uma coisa errada e ela não percebe o seu erro, ela quer colocar essa situação diante de nós, né? Para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, analisar os nossos pecados, e a partir disso a gente não falar mais nada, a gente não julgar de certa forma, né? Porque isso aí já é outro problema, né? Porque as pessoas dizem que a gente não pode julgar, e a Bíblia diz que a gente pode julgar, só que a gente tem que julgar segundo a reta justiça. E a reta justiça é Cristo, né? E Cristo descreveu em sua palavra todos os preceitos, tudo da maneira correta para se fazer. Aí a gente tem que pedir ao Espírito Santo discernimento para julgar da forma certa. E nessa passagem os fariseus chegam ali para experimentar Jesus, e eles falam uma coisa que estava escrito na lei, né? Eles citam ali, por exemplo, Levítico capítulo 20, versículo 10, que fala sobre quando uma mulher fosse pega em adultério, né, deveria ser morta. Só que o que acontece é que os fariseus estavam pegando somente uma parte da lei, porque a lei dizia que teria que ser levada tanto a mulher como o homem. Ambos os que estavam praticando o adultério deveriam ser apedrejados, deveriam ser mortos, né? Porém, eles pegaram apenas uma parte da lei, né? E aí chegaram diante de Jesus e experimentaram Jesus para ver o que é que Jesus diria. Só que Jesus, sabedor de todas as coisas, porque ele é Deus, né? E não somente porque ele é Deus, mas ele em forma humana, conhecedor da lei, sabia que eles estavam ali praticando uma coisa errada, né? Jesus vai imediatamente na ferida deles, né? Porque quando Jesus diz assim, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, a gente tem que entender de duas formas. A gente tem que entender que os fariseus, eles já viviam uma vida de pecado constantemente, porque eles deturpavam a lei, não só nesse caso, eles deturpavam em outras situações, e Jesus deixou claro isso nos evangelhos. E também naquele momento eles estavam em pecado porque eles estavam induzindo a Cristo a praticar ou concordar com uma prática que não podia ser, não podia acontecer, porque eles estavam ali deturpando a lei, trazendo somente a mulher, quando na verdade eles deveriam ter trazido ela e o homem que fez o ato com ela. Então, para a lei ser cumprida de forma correta, deveria os dois, né, estar ali. E aí eu vou entrar no ponto polêmico dessa passagem, que eu acho que pouca gente parou para pensar sobre isso, né?
Porque as pessoas dizem só assim: ah, Jesus perdoou essa mulher, né? Jesus teve misericórdia dela. Claro, Jesus teve misericórdia e perdoou muitas outras pessoas. Mas vamos aqui pegar um ponto interessante, irmãos, dessa passagem. Jesus estava na terra com um propósito de quê? Ele tinha um propósito de salvação para a humanidade. Porém, para esse propósito ser concluído de forma perfeita e aceito por Deus, para que nós pudéssemos ser salvos, ele teria necessariamente que ser o Cordeiro de Deus imaculado. Ele não poderia ter pecado. Então ele já não tinha pecado. Por quê? Porque ele nasceu sem pecado. E fora isso, ele tinha que cumprir todos os ditames da lei sem escorregar em nenhum deles, né? Sem descumprir nenhum deles. Para quê? Para que o seu sacrifício fosse aceito. Porque se ele pecasse em um só dos pontos da lei, ele seria culpado de todos. Consequentemente, o seu sacrifício não seria perfeito. Isso a gente consegue ver lá em Gálatas, que diz que se eu pecar em um ponto apenas da lei, eu sou o culpado de todos. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre a incapacidade humana de conseguir cumprir uma lei, né, que era a lei mosaica. Era assim impossível se cumprir essa lei, certo? Mas Cristo cumpriu toda ela. Só que nesse texto específico de João 8, o que é que a gente precisa analisar? A gente precisa fazer uma pergunta retórica mesmo. E se os fariseus tivessem levado a mulher e o homem que foram pegos em adultério diante de Cristo, o que é que aconteceria? Esse é o ponto. Porque quando os fariseus levaram essa mulher, eles levaram ela de forma errada. Ela estava errada porque tinha pecado, porém eles estavam também em pecado porque levaram apenas ela. E Jesus não podia concordar com a atitude deles, porque eles estavam tentando, né, o próprio Senhor Jesus, e também em pecado. Então Jesus não podia, naquele momento ali, concordar com eles para que aqueles homens que estavam em pecado apedrejar uma mulher que também era pecadora, certo? A gente não está falando aqui de pessoas perfeitas para cumprirem a lei no passado. Por exemplo, no passado, como existia a lei e tinha que haver o apedrejamento em certos casos, sempre tinha alguém que ia cumprir a lei, que ia apedrejar. Algumas pessoas iam fazer o apedrejamento. Aí você pode dizer assim: ah, mas nenhuma pessoa era perfeito. Todos que estavam apedrejando também pecavam. Certo, é verdade. Porém, essas pessoas pecavam, mas eram pecados assim como a gente comete hoje. Eram pessoas que pecavam, mas elas tinham essa consciência dos seus pecados e pediam perdão a Deus. Os fariseus que ali estavam, eles não tinham condição de julgar ninguém. Eles não tinham, porque eles viviam a mentira. Porque eles estavam tão cegos na religiosidade deles que eles conseguiam fazer todo o procedimento da lei de forma incorreta, certo? Então, esses específicos que estavam ali, eles estavam em pecado, e tanto estavam em pecado que quando Jesus indagou eles sobre isso, sobre o pecado, né, quem não tivesse, o que é que eles fizeram? Imediatamente eles soltaram as pedras. Por quê? Porque imediatamente veio na cabeça deles: nós já estamos em pecado. Porque o que a gente está fazendo aqui é errado diante da lei, a gente está deturpando a lei. A gente está experimentando esse homem, fazendo, induzindo ele a errar, e a gente está errado porque trouxe só a mulher. Então eles não tinham como ficar ali. A lei bateu fortemente nas consciências deles naquele momento, certo? Daqueles homens. E aí a indagação é essa: e aí? Se eles tivessem levado o homem e a mulher, Jesus teria perdoado ambos? Confesso, irmãos, que para mim é difícil dizer que ele perdoaria. Porque Jesus, enquanto andou nessa terra até a cruz, ele cumpriu toda a lei. Ele teria que cumprir a lei para o seu sacrifício ser aceito. Tanto é que ele disse que até que se cumprisse tudo, não poderia se omitir um tio da lei. Não podia se omitir, certo? Então, não se omitiu, ele cumpriu toda até a cruz, porque a cruz foi o cumprimento, certo? Quando ele curou um leproso, ele poderia só ter curado o leproso. O que é que ele disse? Vai no sacerdote, se purifica, faz todo o processo que a lei te pede.
Por que ele mandou? Porque a lei dizia que tinha que fazer isso. Então ele indicou e disse para aquele homem: você tem que fazer isso, porque a lei diz que quem for curado da sua lepra tem que ir fazer um procedimento no templo. O sacerdote tem que verificar a sua situação para ver que Deus fez uma obra em você, mesmo ele tendo curado, mas era um procedimento da lei. Então por isso que é difícil de acreditar que Jesus perdoaria aquela mulher se ela tivesse sido levada com o homem. Então é uma reflexão. Por quê? Porque esse texto, volto a falar o que eu disse no início, todas as vezes que se fala sobre esse texto, as pessoas pensam o quê? Só na misericórdia, no amor de Deus e no perdão sobre aquela mulher. Jesus ali não está passando a mão na cabeça dela e aprovando o pecado dela. Jesus perdoou por quê? Porque aqueles homens que eram responsáveis por trazer uma pena capital sobre elas não tinham condição de trazer. Como eles naquele momento desistiram de fazer tal coisa porque estavam em pecado, o próprio Senhor Jesus, que não iria fazer isso, disse: olha, eu também não te condeno. E perdoou e deu uma nova oportunidade para ela. Mas isso, com certeza, ela sabendo a lei, ela conhecendo a lei, ela jamais iria praticar aquilo. Ela foi transformada a partir daquele momento. Mas a gente não pode pegar essa passagem e entender que Jesus está ali, de certa forma, aprovando, né? E nem passando a mão na cabeça dela porque ela cometeu o pecado. A gente tem que pensar que se ela tivesse sido levada de acordo com todo o ditame da lei, ela teria sofrido a pena capital, a pena de morte, e Jesus iria, de certa forma, concordar, né? Alguma coisa ele ia fazer ou falar que ele iria sair de cena naquele momento e iria ser cumprida a lei naquela pessoa, porque estava escrito. E aí a gente vai entrar no outro ponto brevemente aqui, que é sobre a questão da lei de Moisés, porque muita gente diz que existem algumas coisas da lei que foi Moisés que escreveu, foi indicação de Moisés para Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que a lei é de Deus. Moisés passou aquele tempo todo, em 40 dias e 40 noites lá, sendo sustentado por Deus, Deus dando a lei para ele. Porém, a palavra de Deus é clara, dizendo que foi o próprio Deus que deu as leis para ele. Os 613 mandamentos da lei não foram coisas que saíram da cabeça de Moisés. Por mais que seja difícil de a gente entender, aceitar certas coisas, porque para nossa mente humana a gente não pode pegar e dizer uma coisa que a Bíblia não diz. A lei é de Deus, a lei foi dada por Deus, de não comer certas coisas, de não praticar certas coisas, de não se aproximar da mulher quando ela estava menstruada. Todo esse processo da lei, embora seja chamada de lei mosaica, com uma referência a Moisés, eu não posso de jeito nenhum dizer que isso aí foi invenção de Moisés, porque as pessoas querem pegar um texto como esse que eu citei e dizer que esse ponto da lei não foi Deus que mandou, foi Moisés que citou, que indicou para Deus fazer naquele dia, certo? Então é só para a gente refletir, é um texto muito interessante, e para a gente entender, Deus é amor, mas Ele é justo. Deus não vai contra a sua lei, não vai contra a sua palavra, e por mais que seja difícil a gente aceitar e entender certas coisas, a gente não pode dizer o contrário daquilo que está escrito. Amém? Deus abençoe a todos.